Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Algumas semanas atrás, eu pedi lá no meu TikTok pra vocês me mandarem por direct alguma história muito estranha que tenha acontecido com você. E hoje eu tô aqui pra contar pra vocês e compartilhar essas histórias. E caso você tenha alguma história que queira me mandar, pode me mandar lá no meu Instagram, que eu tô lendo e respondendo todo mundo. E se você gostou dessa nova ideia de quadro do canal, me deixa saber aqui também, do seu like que me ajuda muito a saber se vocês gostaram. E vamos para as histórias. Bom, essa história aconteceu com a amiga dessa seguidora. Essa amiga tinha uma irmã, vamos chamar ela de Catarina. E um dia o vizinho deu um urso de presente para ela. E aí ela estava vivendo normal e um dia quando ela foi para a escola, ela deixou o urso no quarto dela. Quando ela voltou, o urso estava na sala. E ela não achou nada muito estranho porque ela pensou que os pais deveriam ter colocado o urso na sala. Alguma explicação lógica. Quando ela fez 18 anos, ela resolveu morar sozinha. E ela levou o urso com ela. Então um dia, quando ela saiu de casa, ela deixou o urso no quarto e quando voltou ele estava na sala. Só que dessa vez ela morava sozinha. Ela decidiu queimar o urso e nunca mais tocou no assunto. Esse me contou que teve uma noite que ele foi dormir e ele começou a sentir uma sensação muito ruim, como se alguma coisa fosse acontecer. Mas ele não sabia dizer o porquê que isso estava acontecendo. Então no meio da noite, mais ou menos umas 2:30 da manhã, ele acordou com barulhos muito altos na casa dele. Mas como ele estava com medo, ele achou melhor só ignorar e tentar voltar a dormir. Então a noite passou, tudo tranquilo, e na manhã seguinte, quando ele acordou, ele foi sair do quarto e escutou uma voz falando: "Oi". Ele então saiu correndo para chamar a mãe dele para ver se tinha alguma coisa, mas ela olhou e falou que não tinha nada e nem ninguém. E até hoje, todos os dias antes de dormir, ele checa o armário, debaixo da cama e todos os lugares possíveis, com medo de escutar aquela voz de novo. Quando essa menina era mais nova, ela ia toda semana na casa da amiga. Até que um dia ela começou a escutar um bebê chorando. E ela falou pra amiga, mas a amiga nem deu bola, falou assim: "Não tem nenhum bebê chorando aqui". E ela decidiu deixar quieto, mas depois de um tempo ela começou a escutar de novo o bebê chorando. E ela percebeu que vinha da casa que ela morava. Ela então chamou a mãe da amiga e contou que estava escutando o bebê chorando. Mas a mãe falou que também não estava escutando nada. Mas foi aí que ela lembrou que tinham enterrado um recém-nascido ali. Essa menina estava se preparando para ir dormir. Ela fechou a porta, fechou a janela, apagou as luzes e foi para sua cama. Só que quando ela deitou, ela começou a sentir aquela sensação de que tem alguém te observando. Então ela decidiu virar e ver se tinha alguém no quarto dela. E foi aí que ela viu a silhueta de um homem sentado na cama que fica em frente a dela. Ela ficou encarando e depois de um tempo a silhueta começou a sumir, como se estivesse evaporando. Ela só se virou pro lado da parede e fez de tudo para dormir o mais rápido possível e esquecer daquilo. Esse menino, quando tinha mais ou menos uns 6 anos, ele e o irmão dele passaram o dia inteiro brigando. E de noite, enquanto os pais estavam na cozinha, eles estavam no quarto se preparando para ir dormir. Atrás da janela do quarto deles tem um pedaço de madeira. E do nada eles escutaram alguém batendo ali. Só que eles decidiram só ignorar. Só que quanto mais eles ignoravam, mais fortes as batidas iam ficando. Até que eles decidiram sair do quarto e contar pra mãe deles. No que eles contaram, os pais disseram que poderia ser um poltergeist. Mas até aí, as batidas pararam e eles, com medo, decidiram tentar dormir. No dia seguinte, quando eles acordaram, eles viram que aquela coisa de madeira estava rachada. Essa menina estava brincando com seus 3 primos mais novos. Eles estavam brincando de passar por um corredor escuro, e somente um deles estava com uma lanterna. Só que chegou uma hora que 2 deles decidiram que não queriam mais brincar. Foi aí que eles tiveram a ideia de criar um desafio que os 2 teriam que passar naquele corredor escuro sem a lanterna. Quando ela chegou no fim do corredor, ela viu o que disse ser uma pessoa ou uma sombra muito pequena correndo muito rápido ali. Ela descreveu como se pudesse ser um duende. No dia anterior, ela tinha assistido uma história de terror no YouTube que tinha um duende nessa história. Só que ela tem certeza que aquela imagem não foi da imaginação dela, já que a prima que não assistiu o vídeo viu a mesma coisa. Um dia esse menino estava brincando com o primo dele no celular e o primo contou que o pai dele disse que se algum dia a morte aparecer na sua frente e te der um sorriso, você tem que dar um sorriso mais forte ainda. E aí o dia passou e ele ficou com aquilo na cabeça. Até que um dia ele estava tomando banho e ele decidiu sussurrar: "Oi, morte". E deu um sorriso muito forte, mas com a esperança de que não fosse acontecer nada. Até que ele escuta um sussurro no seu ouvido. E tava com uma voz meio fina e grossa ao mesmo tempo, respondendo de volta o oi. E ele ficou ali um tempinho paralisado em choque com aquilo que ele acabou de escutar. Mas ele decidiu ficar quieto e não contar nada pra ninguém. Ele só foi contar 1 ano depois, e ele disse que tudo começou a dar errado depois daquele dia. Quando essa menina tinha mais ou menos uns 8 anos, ela tinha sempre um pesadelo constante com uma sombra que dizia pra ela sair daquela casa. Então ela decidiu contar pra mãe, mas a mãe nem deu bola. E ela então decidiu só ignorar, como se fosse um pesadelo qualquer.
Até que em um desses pesadelos, a Sombra falou que a mãe dela ia sofrer um acidente de carro, mas não ia morrer. Então, mais uma vez, ela contou pra mãe e a mãe nem deu ouvidos. Exatamente um mês depois, a mãe sofreu um acidente de carro, exatamente como a Sombra disse que ia acontecer. Logo depois daquilo, elas mudaram de casa e chamaram um padre pra ver se tinha alguma coisa na casa. Depois que elas saíram de lá, ela nunca mais teve aqueles pesadelos. Esse menino estava na casa dele com seu irmão pequenininho, até que ele viu a mãe dele entrando no quarto dele. E ele ficou surpreso que o irmão não esboçou nenhuma reação ao ver a mãe. E logo depois disso, o irmãozinho começou a gritar. E aí ele escuta a mãe dele chamando eles lá na cozinha. Porém, ele disse que viu alguma coisa entrar. E não disse que viu alguma coisa sair. Será que realmente entrou alguma coisa lá? Quando esse menino tinha mais ou menos uns 11 anos, ele estava na rua brincando com seus amigos. E desde sempre ele foi muito sensitivo. Então a mãe dele saiu para trabalhar e ele ficou lá brincando com seus amigos. E até que chegou a hora de voltar para casa e ele começou a sentir muitos arrepios. Então ele subiu a escada e foi abrir a porta. Na casa dele tem duas portas, a do corredor e a da cozinha. Ele foi pela do corredor. Quando ele abriu a porta, ele viu o fantasma da avó dele encarando ele bem no meio do corredor. E a avó dele morreu há 20 anos, muitos anos antes dele nascer. Então ele só decidiu fingir que não era nada, fechou a porta, desceu a escada e ficou um tempinho lá esperando para voltar. Quando ele voltou, não tinha mais nada, mas ele ainda conseguia sentir que ela estava ali. Quando esse menino tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, ele acordou e viu na janela dele um homem completamente de preto. E ele ficava sempre vendo esse cara ou sombra. Então ele decidiu contar para os seus avós. E como sempre, eles disseram que era coisa da cabeça dele para deixar para lá. Num outro dia, quando ele foi na igreja, ele contou para os amigos dele que tinha visto esse homem de preto também no banheiro. Mas os amigos disseram que não tinha nada lá. Então, ou foi um pesadelo, ou algum parente que morreu tá voltando para visitar. Mas me conta, o que vocês acharam dessas histórias? Vocês têm alguma história muito estranha pra me contar? Se tiverem, pode me mandar lá no meu Instagram. Me contem se vocês querem que eu continue com esse quadro aqui no canal. E se inscreve e deixa o seu like, que me ajuda muito. Compartilha com todos os seus amigos. Me segue nas minhas outras redes sociais e eu vejo vocês no próximo vídeo.